Meus irmãos em Jesus, que Deus os abençoe, encarnados e desencarnados. O comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, nós vamos continuar do túmulo ao berço, do berço ao túmulo, preso à orbe terrestre. Porque não conseguiríamos alçar esferas superiores sem amar o próximo. Jesus nos deu o exemplo e cabe a nós absorvermos este exemplo e colocar em prática. Porque se não amarmos o próximo, como vamos praticar a caridade? Porque a verdadeira caridade nós temos que nos colocar no lugar do necessitado. E quando nós ouvimos falar na palavra caridade, nós já pensamos na esmola que damos aos pobres. Existem outras caridades muito mais importantes do que a esmola, do que é a caridade moral. A caridade moral consiste em perdoar. A caridade moral consiste em perdoar aqueles que se julgam ser os nossos inimigos. Porque como nos fala o Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E aonde começa esta caridade? Esta caridade tem que se começar dentro do próprio lar, para podermos estender o mundo lá fora. Então, amar o próximo, quando nós ouvimos esta frase, o que nós pensamos? Amar o próximo lá de fora. E esse amar o próximo é aquele que está mais próximo, que são os parentes consanguíneos, que estão ali como esposa, esposo e filhos. Então é questão de refletir. Porque como vamos vivenciar os ensinamentos de Jesus lá fora se nós não vivenciamos dentro do lar? Assim nos fala o Evangelho, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor. O maior mandamento. Dai a César o que é de César, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. Então esse capítulo 11 é esclarecedor. E nós devemos, sim, analisar no crivo da razão para não fazermos coisas erradas. Porque a todo instante nós queremos que Deus nos perdoa. Mas nós não queremos perdoar. E se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Então é fazer ao próximo aquilo que é bom para nós. Então assim nos fala o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, vendo que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram um deles, que era doutor da lei, e veio fazer esta pergunta para tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. E o segundo? Perguntaram
a Jesus. Ele diz: amar o próximo como a si mesmo. É isso que faz com que nós sejamos agradáveis ao Senhor. É isso que faz com que Deus ouça as nossas preces. Muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizer: ah, Deus não ouve minhas preces. Ah, para mim nada parece dar certo. A minha estrela não brilha, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Deus ouve as preces de todos. Mas as nossas preces são preces egoístas, preces orgulhosas. E nós devemos extirpar dos nossos corações este orgulho, esse egoísmo, que é o maior entrave à nossa felicidade. Porque o orgulho e o egoísmo, ele alimenta o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, o ciúme. E como nós podemos ser agradável a Deus alimentando tudo isso? Então o reino dos céus é semelhante a um rei que quis tomar conta daqueles que o devia. Saindo pela rua, encontrou um que devia 10.000 talentos. Pegou para o colarinho e disse: se não me pagar hoje o que me deve, vou tomar tudo o que tenho, inclusive a sua família. Esse servo que devia, o rei diz: tenha compaixão, eu vou trabalhar e vou quitar tudo que lhe devo. É só mais um tempo, só mais um prazo. E o rei teve compaixão dele. E ele saiu pela rua também no encalço daqueles que o devia. Encontrou alguém que lhe devia alguns valores e agiu da mesma forma. Se não me pagar hoje, vou mandar te prender. E o que esse ser disse? Ajoelhou e disse: tenha compaixão de mim, eu vou trabalhar e vou quitar tudo que lhe deu. As coisas não estão indo muito bem. Só que ele não teve compaixão daquele que o devia. E assim somos nós. Isso é um exemplo a qual Jesus dá aos seus discípulos para que nós possamos seguir. Nós queremos que alguém nos perdoe, que nos dê prazo para quitar um débito, mas nós não queremos perdoar e nem dar prazo para aqueles que nos devem. Então, olha só, são valores diferentes. Então, ficamos felizes quando alguém nos compreende a nossa situação, o nosso momento. Mas não queremos compreender a situação do nosso próximo, que está passando por dificuldade. Aí queremos bater de falsos moralistas. Então é fazer ao próximo aquilo que é bom para nós. Não querer levar vantagem. Por isso que o mundo está como está. A maldade impera nos corações dos seres humanos. Nós só queremos levar vantagem. Nós somos os espertalhões. E estamos enganando a nós mesmos. Jesus não cansava de ser testado por aquela gente daquela época. Os judeus, tendo horror a pagar imposto, foram até o mestre e disse: Senhor, é lícito pagar o tributo a César ou não? Aonde deu aquela frase: dai a César o que é de César. Então, foram lá justamente para tentar o mestre. Aí Jesus disse:
Dá-me cá a moeda. De quem é esta inscrição? Eles disseram, a César. Então Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então Jesus condena todo prejuízo material e moral ao próximo. E o que nós fazemos a todo instante? Quando não damos prejuízo material, né, nós damos prejuízo moral. Porque nós somos mestre em defamar o próximo. Nós somos mestre em falar mal do próximo. Até então, a nossa justiça tem uma cláusula de danos morais. Quer dizer, o prejuízo moral. Será que os valores que a pessoa pede na justiça, esses danos morais, será que vai suprir aqueles danos morais? Não vai. Porque nós defamamos, nós denegrimos a imagem do próximo. Então nós estamos fazendo mau uso do talento que Deus nos concedeu, que é o dom de falar. Então devemos fazer bom uso desse talento. Levar palavras de conforto ao próximo, palavras de ânimo, de esperança. Não é denegrir. Se a pessoa está agindo errado, deixa elas se acertar com as leis divinas. Porque as leis de Deus não se compram, se conquista. Nós estamos mal acostumados aqui na terra. Se erramos, vamos contratar advogado para achar brecha na lei para nos defender. E as leis de Deus não têm isso. Então, lá no Evangelho, capítulo 12, amar o próximo, amar os vossos inimigos, 12, amar os vossos inimigos. No duelo, o que Jesus disse a Pedro? Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que ferir pela espada perecerá. E 18 séculos depois, os espíritos vêm ditar a Kardec, sobre a egídia de Jesus, esta passagem, o que é isso? Lei de causa e efeito. Então, se nós fizermos mau uso desse dom de falar, o que acontece? Tudo que nós fizermos mau uso, na próxima reencarnação, nós vamos vir sem. Aquele que fez mau uso da riqueza, na próxima vão vir com o miserável. Não soube usar o talento que Deus lhe concedeu. Então, aquele que faz mau uso do aparelho fonador, na próxima pode vir mudo, pode vir com problemas na fala. Lei de causa e efeito. Deus não castiga ninguém. É a lei de causa e efeito. Deus nos concedeu a inteligência. E junto com essa inteligência, o livre-arbítrio. Então é questão de refletir. Por que nós não buscamos a Deus, a Jesus, nas nossas preces e pedimos a Ele, Senhor, ajuda-me a vencer as minhas imperfeições. Mas o que nós buscamos? A Deus, a Jesus e a espiritualidade. Nós queremos conquistas materiais, nós queremos conquistas da saúde, nós queremos encontrar a nossa alma gêmea, mas nós não pedimos a Deus, Senhor, ajuda a extirpar do meu coração este orgulho, esse egoísmo que é o maior entrave à minha felicidade, porque jamais conseguiríamos ser felizes com o orgulho e o egoísmo no coração, porque com o orgulho e o egoísmo no coração
jamais conseguiremos vivenciar a lei de amor, como nos fala o Evangelho, a qual os Espíritos dizem. Não quero aqui falar no amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações sobre-humanas. É isso que Jesus quer de nós. Agora, há pessoas, nesse mesmo item da lei de amor, há pessoas a se lamentar da humanidade, mas que seus corações transbordam de amor por animais, por plantas e por objetos inanimados. Então hoje os valores estão invertidos. Hoje dois seres se unem, eles não querem mais filhos. Eles adotam pets. Há lares que têm 5 cachorros, 2, 3 gatos. Então, mas se esquivam em praticar o amor para com o próximo. E se nós não convivermos entre seres com a diversidade de gostos, nós não vamos crescer moralmente. Então, só o convívio com outros seres humanos que nós vamos crescer. Cada um tem uma maneira de interpretar os ensinamentos de Jesus. Cada um de nós que lermos o Evangelho no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, cada um vai ter uma ideia diferente. É isso que faz com que nós cresçamos. Não é nos enclausurarmos dentro de uma casa, só sairmos para trabalhar e voltarmos nos trancafiar lá e conviver com cães e gatos, não. Hoje já não tem mais pais e mães, são pais de pets, avós de pets. Então, valores invertidos. Se nós buscarmos na internet, hoje já tem ônibus, vans escolares que vão buscar os animais de manhã em casa, levar para a escolinha, né? Para a recreação e retorna à tarde, como se fossem filhos mesmo. Está na internet. Velórios de animais. Hoje tem uma lei que permite a família enterrar os seus animais junto com os despojos das famílias. Não que os animais não mereçam a nossa consideração. Está nas obras de Kardec, nas obras de Chico. Os animais, ou toda a criação de Deus, merece o nosso amor, o nosso carinho e o nosso respeito. Mas o ser humano também é uma criação de Deus. Merece o nosso carinho e o nosso respeito. Não é se esquivar de conviver entre seres, não. Ninguém leva ninguém a fazer coisa errada. Se nós absorvemos as coisas erradas do próximo, é porque nós temos predisposição para tal coisa. As obras nos falam que os animais são os nossos irmãos menores. Os animais não têm expiação. As almas dos animais vai ser sempre animais. Está no livro dos Espíritos. Agora nós, que somos dotados de inteligência, nós temos que expiar o passado. Porque de acordo que nós cresçamos na inteligência, cresce também do lado dessa inteligência o orgulho, o egoísmo e uma vaidade desenfreada.
Então é questão de analisar no crivo da razão. Como nos fala o Evangelho. Caridade para com os criminosos. Quando nós ouvimos falar caridade para com os criminosos, nós não aceitamos muito isso. Porque nós achamos que os criminosos é uma criação à parte de Deus, e não é. Na passagem, a lei de amor nos fala que nós todos fomos criados por Deus e foi depositado uma centelha vivaz no ato da criação. E por mais duro que seja um coração, um dia ele mostra toda a sua luz. Se nós buscarmos nas obras de Kardec, se nós buscarmos nas obras de Chico, nós vamos ver a trajetória de seres que em vidas passadas era malfeitor. Como no caso do senador Públio Lentulus. Há 2000 anos, ele era um malfeitor. E 18 séculos depois, já era um dos guias da humanidade. E aí nós buscamos nas obras de André Luiz, na psicografia de Chico. Nós vamos ver vários relatos, como no caso, lá no livro Ação e Reação, o caso de Adelino. Adelino perdeu a sua mãe. Ele tinha seus 20 e poucos anos. O seu pai, 40 e poucos anos. Então o pai de Adelino, mas com seu filho, tinha uma amizade que era de fazer inveja aos demais. Aonde um estava, o outro estava. Então era lindo a convivência dos dois. Bom, com o passar do tempo, o pai de Adelino sentiu necessidade de um segundo casamento. Então foi para a cidade, encontrou alguém, se casou com uma jovem bem mais nova do que ele tinha 40 e poucos anos e ela tinha 20 e poucos. Então quando o pai de Adelino chegou na fazenda, trazendo a sua atual esposa, naquela convivência, o que aconteceu? Adelino se envolveu com a madrasta. E se envolvendo com a madrasta, aí vem a intuição dos espíritos malfeitores, como nos fala no livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas mais do que pensam. Então cabe nós repelir esses pensamentos ruins. E Adelino não repeliu. Então se envolveu com a madrasta, o seu pai se prostrou doente, sem saber o que estava acontecendo. E com o comprometimento da madrasta, juntou-se mais um funcionário da fazenda, mais 2 funcionários da fazenda, e programaram eliminar o pai de Adelino para que ele pudesse ficar com a madrasta. Então a madrasta ministrou sedativo ao esposo, para que ele não visse o que estava acontecendo ali em volta. E quando o pai dele estava no sono pesado, jogaram um líquido inflamável no quarto e atearam o fogo. E o pai de Adelino morreu queimado. Assim nos fala André Luiz no livro Ação e Reação, psicografia de Chico. Então ele morreu lá, gritando, urrando como um bicho. Só que no mundo espiritual nada fica encoberto. Então o pai de Adelino veio a saber que quem queimou ele foi a esposa, o filho e 2 funcionários. Mas o mentor do crime era o seu filho. Então ele começou a obsediar
Adelino. Está no Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, reconciliai com o teu adversário. De um inimigo faz-se um amigo, depende da nossa atitude. E de um amigo faz-se um inimigo. E Adelino fez-se um inimigo, por esse ato impensado. Então o pai dele começou a obsediar ele, e veio o arrependimento, porque o arrependimento, ele nos causa tantos tipos de enfermidade. Inclusive, a esquizofrenia. Está lá no livro Psicografia de Chico, ditado por André Luiz, livro No Mundo Maior. Então, aquele síndrome do arrependimento começou a estourar umas feridas no corpo de Adelino, como se ele estivesse queimado. Bom, esse processo obsessivo do pai dele, porque a obsessão é terrível, então é melhor nós repelirmos esses pensamentos e perdoar. Porque quando a gente perdoa, Deus tem os métodos, os meios de proteger os seus filhos. Então foram para o mundo espiritual, depois de muita obsessão, de muito sofrimento de Adelino e do seu pai que morreu queimado. Adelino retornou, se casou com uma jovem, e a primeira filha de Adelino foi a sua antiga madrasta, a qual ele veio a ter um caso com ela. E quando nasceu a primeira filha, a esposa abandonou o lar e começou a estourar na sua pele o eczema, aquele vermelhão, aquelas feridas no corpo inteiro. E Adelino já estava pensando diferente. Então, de um malfeitor, a pessoa se torna um homem de bem. E Adelino se preparou e veio com todo esse problema de saúde, teve a primeira filha, depois, com o passar do tempo, abandonaram 2 crianças na porta de Adelino. Quem eram essas crianças? Aqueles 2 funcionários do seu pai que ajudou a queimar o seu pai. Colocaram lá, abandonaram lá na porta de Adelino e ele adotou como se fosse filho legítimo. E com o passar do tempo, ele recebeu mais um filho adotivo, que deixaram lá. Era o seu pai, que reencarnou e foi deixado lá na porta. E Adelino já era um homem diferenciado, porque sofreu muito no mundo espiritual, se arrependeu daquele ato. Então, caridade para com os criminosos. Um dia, esses seres se transformar-se-ão. Ninguém vai ficar eternamente na ignorância. E Adelino ali resgatou os seus débitos com aquele que eles se comprometeram em vidas passadas. Porque a caridade, ela não escolhe a quem fazer. Então, fazer o próximo como a nós mesmos, sem ver em si a pessoa, se é um benfeitor, se é um malfeitor. Então, a caridade, ela é cega, surda e muda. Eles não falam que o amor é cego, surdo e mudo? Então, o amor verdadeiro é a verdadeira caridade. Tem uma pergunta que Kardec faz no final dessa passagem, Caridade para com os criminosos, e Lamennais responde a Kardec. Então, é uma pergunta muito interessante para nós refletirmos. Porque a nossa atitude é totalmente diferente da atitude dos espíritos benfeitores. Então pergunta, um homem está em perigo. Para salvar a sua vida, tem que expor a nossa. Sabe-se que é um malfeitor. E se ele não vier a desencarnar, pode cometer novos crimes. Alguém de nós aqui está preparado para colocar em risco a nossa vida para salvar o malfeitor?
Interrogação. Aí Lamennais responde a Kardec: segundo a minha evolução, a verdadeira caridade não escolhe a quem fazer, se é um benfeitor, se é um malfeitor. Talvez, recebendo uma moratória, como nos fala André Luiz, a pessoa pode ter gratidão e deixar o mundo do crime. Quantas pessoas já deixaram o mundo do crime? Pelo amor de uma mãe, de um pai, de um irmão. Eu conheço várias pessoas que deixou o mundo do crime. Porque viu que a mãe, a família estava sofrendo. Então, num ato desse aí, de nobreza, a pessoa pode se transformar, pode ser tocado no seu coração. Como nós também já fomos. Nós também temos a índole para o mal. A qualquer contrariedade nós já interiorizamos. Se não vamos para as vias de fato, mas em pensamento nós eliminamos a pessoa. E é pecado também. Como nos fala o Evangelho, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento, adultério, e adultério não é só a traição conjugal. É tudo aquilo que contradiz os ensinamentos de Jesus. Não amar o próximo como a nós mesmos é adultério. Não amar a Deus sobre todas as coisas é adultério. Então, estamos adulterando os ensinamentos de Jesus. Então, vamos refletir nisso, porque nós todos temos condições de ter a chave dos céus em mãos. Porque nós todos temos condições de praticar a caridade moral. Porque fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre.